continuando nesse mesmo espírito, né, irmãos? O Senhor está presente aqui, como a Mari falou, cuidando de cada um de nós. Jesus estivesse, Ele está aqui, né? Mas se Ele fosse falar uma palavra para nós essa noite, que o nosso Deus, Ele é simples, né? Ele falaria só uma coisa: eu te amo. Ele só falaria isso: eu te amo. Você já falou eu te amo para alguém hoje? Se for, fala, viu? Até meia-noite, fala com seu filho, marido, esposa. Fala, eu te amo. Tá bom? Eu só para no vídeo ainda, né? Hoje é uma noite abençoada, né, irmãos? Uma noite abençoada. Hoje eu vou fazer uma pregação assim que algumas poucas pessoas acho que não gostam muito, né? Quando a gente fala do sobrenatural. Mas hoje eu vou falar sobre o sobrenatural. O pastor Ednei está aqui na igreja, mas ele está atendendo o casal, né? Mas o culto segue comigo ou seguido, né? E se eu não estiver aqui, o culto segue com você. Já parou para pensar? De repente um dia o pastor chega assim, fala assim: Tina, hoje você vai dirigir aqui, você vai pregar. E aí? Né? Então, temos que estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode precisar de você, seja no púlpito da igreja ou seja no púlpito da vida de alguém. Você vai falar do amor de Deus. Eu não sei pregar, mas você vai saber falar do amor de Deus, porque nessa hora o Espírito Santo de Deus vai capacitar você. E você às vezes só vai falar para essa pessoa: Jesus te ama. Lembra quando eu falei para vocês de uma pessoa que estava para se suicidar? Estava para pular a ponte, aí chegou todo mundo, né? Tipo, vai, se joga daí, se joga daí. E tinha um missionário passando, ele falou: Jesus te ama, não se joga não, Jesus deu a vida para você. E ele não se suicidou. Então basta uma palavra essa pessoa salva, uma só palavra, uma só palavra. Se você tem só uma palavra, é só essa palavra que você vai levar para o seu irmão. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos pegar a palavra de Deus no livro. Deixa eu acertar meu fone aqui. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vou tentar ser rapidinho, porque das últimas vezes eu não consegui assim concluir as pregações, mas faltou muita coisa. Que nem na Arca de Noé, faltou tanta informação, tanta coisa, pena que eu não consegui passar para os irmãos, né? Então, vou tentar ser bem correndinho aqui. Amém? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Olha o Samuel. Ei, Samuel, hein? Quantas histórias, hein, irmão? Quantas histórias? Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar ou tragar. Amém. Ó Senhor Deus, nessa noite eu quero me colocar na tua presença. Nós queremos nos colocar na tua presença. Fala, Senhor, através de mim. Dê entendimento aos teus filhos, meus irmãos, para que eles possam compreender essa palavra que o Senhor vai proclamar. Então eu te agradeço e glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vocês estão. Está todo mundo conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Está bom o microfone? Está bom? Está bom, pastor? Aí no fundo? Qualquer coisa vocês me dão um toque aí. Tá certo? Sabe, irmãos, eu, quando era pequenininho, né? Eu me lembro que eu gostava muito de ouvir. Uma vez eu falei para os irmãos que eu gostava de ouvir a minha mãe cantando músicas de Dinar também, né? E também gostava muito de ouvir histórias. Só que tem um problema. Eu sempre gostei assim de histórias, irmãos, relacionadas ao sobrenatural. Ai, fala sobrenatural que eu tenho medo, né? Porque geralmente as pregações assim, né, irmãos? Muitas pessoas que estão acostumadas com pregações
que massageia o nosso ego, né? Que massageia a nossa vaidade, o nosso coração, tipo, Deus vai te honrar, você vai ser exaltado, etc. Nossa, muito bom. Deus realmente tem honrado, graças a Deus, todos nós. Inclusive, vemos muitos dos irmãos da igreja prosperando financeiramente. Eita! A aprovação está começando, hein? Ainda bem que nós temos o abençoado Alex, né, irmão? Então, naquela época, eu me lembro mesmo, irmão, não estou inventando, não. Enquanto, assim, as pessoas falam que as mães, né, as avós, as mamães contavam histórias para dormir. Vou contar a história do lobo mau, né, da fada madrinha. A minha avó falava, vou contar aquela história para você dormir, da mula sem cabeça, do bicho papão. E daí para lá. Então, eu tinha muito medo, né? Então, eu não conseguia dormir. Só que a avó terminava de contar a história e falava, conta outra. Ela contava outra. Aí eu não dormia mesmo. Aí ficava acordado à noite. E eu lembro que ela tinha um altar lá de uma vela que ela acendia lá para o anjo da guarda e tal, lá. Sobre essa época. E não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês começam a olhar muito para uma imagem, por exemplo, uma lâmpada, sei lá, uma nuvem, você começa a ver coisas ali, parece que começa a tomar forma, né? E aquilo tudo, nossa, me trazia assim muito medo. E eu tinha 6 anos de idade. Aí eu vou falar para vocês uma coisa, contar um segredo, eu fazia xixi na cama. Não sei se eu ficava com medo do meu banheiro, jamais, né? Mas enfim, a gente sabe que muitas histórias, saci-pererê, essas coisas é folclore, né, irmãos? É folclore. Mas o mundo espiritual é real, existe. O mal existe. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o mal existe, nós conhecemos que esse mal tem nome, né? Mas tem muitas pessoas que ignoram isso. Então o que eu quero falar hoje é sobre isso. Deixa eu virar a folha. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, logo após o batismo dele, ele seguiu formando os seus discípulos. E por onde o Senhor passava, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, né? E essa passagem aqui, de Marcos, no capítulo 1, versículo de 21 a 28, aqui eu vou falar assim, nesse termo, tá, irmãos? Sobrenatural hoje. Então nós temos aqui a primeira história sobrenatural da Bíblia. A Bíblia está cheia de história sobrenatural. Essa aqui, quando Jesus pregava na sinagoga de Cafarnaum. Então fala que ele pregava melhor que os escribas. Ele falava com uma autoridade espiritual. Você falar é uma coisa, você falar com autoridade espiritual já não é você que está falando, é o Espírito Santo de Deus. Então quando você fala, alguém é tocado. Quando você fala, alguém é curado. Quando você fala, alguém começa a chorar, começa a contar da vida para você. Aí já não é você que está aí, é o Senhor que está em você. É o Senhor Jesus que está em você. E o Espírito Santo te dá um entendimento que você fala, puxa vida, de onde que vem esse entendimento? Vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus. E nessa hora, você tem que estar preparado, porque você pode ser confrontado pelo mal, pelo inimigo. Eu tenho que pegar correndo aqui, porque o tempo está passando muito rápido. Então, olha só que interessante, aqui Marcos capítulo 1, versículo 23. Quando Jesus estava lá pregando, falando na sinagoga, um espírito imundo se manifestou no homem e disse: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Bem sei que és o Santo de Deus. Naquela hora o inimigo reconheceu Jesus. Tem versões que falam, tu és o Filho de Deus. Reconheceu Jesus como Filho de Deus. O inimigo reconheceu Jesus como Filho de Deus. Existem muitas pessoas que não reconhecem Jesus com toda a autoridade que Jesus tem. Infelizmente. O segundo relato sobrenatural nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 28. 2 pessoas possessas de demônios moravam no cemitério.
Então, duas pessoas possessas de demônio imundo, aliás, era uma legião, né? E eles, se todas as pessoas que passavam por lá, eles atacavam. Era, tipo assim, entidades muito poderosas, não era qualquer espírito, não. Eram potestades muito poderosas. No entanto, quem passa por ali? Jesus de Nazaré. E olha só no versículo 29, o que fala. Os possessos, quando viram Jesus passar por lá, clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Olha lá de novo, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Olha só, que temos contigo, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo, minha voz está falando aqui. Eu falo, irmãos, por favor. Vieste nos atormentar. O interessante, irmãos, olha só que interessante. Satanás falou para Jesus aqui: viestes nos atormentar antes do tempo. Satanás, o diabo aqui, estava esperando a volta de Jesus num determinado tempo, e Jesus surpreendeu o inimigo. Isso aqui prova uma coisa para nós: você não deve se esquecer nunca mais na sua vida. Não se esqueça. Hoje eu estou falando muito diabo, né, irmãos? É por causa da pregação. Mas as potestades, o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, o que você quiser, não tem o poder de prever o futuro. Ele não tem. Senão ele sabia que Jesus viria naquele momento. Ele sabia. E no entanto surpreendeu ele. Obrigado. Meu Deus, ousado, eu falo o dia inteiro e minha boca não fica seca, só falo de Deus, pregar de Deus, né, irmãos? E seca a boca e dá coceira na orelha. Meu Deus do céu. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes nos atormentar antes do tempo. Então, irmãos, quando alguém incorporado de alguma entidade, porque a pessoa que prevê o futuro, diz que eu sou cuidado dessas entidades. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo, tá bom? Se ela fala assim: olha, cuidado, você pode sofrer um acidente de carro. Está arrependido isso, tá? Em nome de Jesus, viu? Arrependido. Então veja bem, aí você acredita nessa profecia do inimigo, você põe crédito nisso, o que vai acontecer? Toda casta de demônios vão trabalhar. Olha só que interessante, vocês vão prestar bem atenção nisso. Toda essa casta de demônios vão trabalhar para que isso aconteça. Aí de repente acontece um acidente, fala: tá vendo, olha, a fulana estava certa. Mas não estava certa, porque o diabo não sabe do futuro. Deus sim, ele sabe dos nossos caminhos, mas o inimigo não. Então, eu mesmo não acredito. Já falei, né, irmãos, que chega a virada de ano, aí aparece um monte de gente profetizando: olha, que nesse ano vai cair um avião, que esse ano vai ter uma... Irmãos, quantos voos tem no ano? Milhões, milhares. Se cair um, você fazer profecia, isso é fácil, né? Ah, fulano vai ficar rico. A probabilidade de você ficar rico às vezes é pequena, às vezes não. De repente você tem uma herança aí para receber aí da sua família, você não sabe, está para chegar, né, irmãos? É uma grande herança aí, você não sabe, mas enfim. Então, chegastes antes do tempo, viestes nos atormentar, porque eles sabem que no dia do juízo universal, na volta de Jesus, o bicho vai pegar para eles. Eles já são derrotados. Eles já perderam a guerra. Mas sabe, aquela pessoa que perdeu a guerra e ela não desiste, ela quer, eu estou derrotado, eu quero fazer o maior número de derrotados junto comigo, que eu puder até o fim. Pode perceber, principalmente o povo de Deus é o povo mais atacado em todos os sentidos, em todas as áreas. É na saúde, é no financeiro, é no casamento, é não sei o quê. É só aprovação e fala: meu Deus, o meu vizinho é ateu e vai na igreja, parece que tem aprovação. Lógico, a Bíblia não fala, a palavra de Deus não fala que a obra de Deus incomoda o mundo. Quando você faz a obra de Deus, está incomodando o mundo. Vocês perceberam uma coisa, né? Pastores aqui, vocês conhecem o pastor Ednei? O pastor
ele veio problema na coluna, tal, não sei o quê, tantas provações na vida dele. Você acha que o inimigo está feliz dele servir a Deus, fazer a obra de Deus? Você acha que o inimigo está feliz e você está sentado aqui? Não está, ele não está feliz. Então, quando todo mundo conspirar contra a sua vida, aí você fala: estou fazendo a vontade de Deus. Quando o mundo inteiro estiver contra você, aí você está no caminho certo. Agora, quando o mundo vem bajular você, meu queridinho, e sabe, e tal, fique esperto, porque se fala muito de Deus, no mundo, de Deus, só que não é o Deus que nós servimos. Toma cuidado. Hoje em dia, o Deus que é proclamado no mundo aí, esse Deus aí para fora, principalmente dos artistas. O terceiro relato sobrenatural, esse aqui, sim, a gente tem muita pregação sobre isso, é a tentação no deserto, né? Que Jesus foi conduzido pelo Espírito, após o batismo, ao deserto, e lá ele foi confrontado. Jesus havia feito jejum, tudo, e lá ele foi confrontado pelo inimigo. Você vê como o inimigo é astuto? Na minha opinião, era perder tempo o inimigo ir lá confrontar Jesus. Agora imagina você e eu. Você imaginou? Se você é confrontado na sua fé, se você é confrontado dia a dia, tipo, será que está valendo a pena ir na igreja? Será que está valendo a pena servir esse Deus? Será que está valendo a pena eu ser bom, eu ser fiel? Esses questionamentos vêm, lógico que vem. Por quê? A fé que você tem, que você, sabe, alimentou, cresceu na palavra, fazendo um curso bíblico, servindo a Deus na igreja, servindo a Deus na vida, na sua família, você cresceu hoje, você está num patamar acima. É isso que eu falo para o pastor Ednei. Pastor, não vou ligar para as ofensas, não. As ofensas estão num patamar que não nos atinge, nós estamos aqui. Vocês estão aqui, ó. Vocês estão mais perto de Deus, mais longe que estão. Só que o inimigo sabe que quanto mais perto de Deus, mais alto você estiver, maior é a queda se você cair. E quando há a queda, você se machuca. Quando falo se machucar, são as feridas que nós temos na alma, no nosso coração. Feridas. Toda vez que eu prego aqui na igreja sobre o perdão, sobre o amor, que tem que perdoar, irmão, vocês não fazem ideia como o inimigo ele odeia isso. Na minha casa é um tal de quebrar as coisas, derrubar as coisas, bem que não é tudo que a gravidade funciona, né, irmão? Como tudo tem que cai, né? Mas, vou procurar meu chinelo, cadê meu chinelo? Eu jurava que o chinelo estava no meu pé, cadê o outro? E procuro na casa inteira. Olha que eu fiz procurar, tá os dois juntos lá. O que é isso? Eu acho que eu estou ficando velho, estou ficando gagado, estou ficando esquisito, está esquisita a coisa. Mas nas pequenas coisas o inimigo quer derrubar você, desanimar você. Às vezes, sabe, pequenas coisas, ele quer desanimar você na fé. Aí você fala: não, Deus é grande, Deus me fez grande. Então você tem que ser grande, você é grande. Agora, olha só. Versículo 3, aqui da Mateus 4, né? O diabo desafiou Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, se você é, olha só, se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Aí o que Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Agora, eu fiz questão de separar aqui, porque eu sou aquela pessoa, eu sou músico, né? E quando eu aprendi inglês, aprendia muito com música em inglês. Eu gostava muito de aprender, ver o significado da letra em inglês, né? Eu me surpreendi com uma música que fez muito sucesso nos anos 80, chama-se We Are The World. Quem conhece essa música? We are the world, nós somos o mundo, nós somos as crianças, faça atuação, depois você vai estar com o seu quê? Essa conversa dentro da música. E lendo, um dia estudando essa música, eu tive uma decepção profunda, porque eu gostava dessa música. A melodia é linda, é muito bonita a melodia. Só que as coisas funcionam assim no mundo, irmãos. O veneno não vem como veneno para você tomar. Ele vem numa aparência boa, ele vem num bombom, ele vem num doce. Ele vem numa situação muito
E nas músicas está cheio disso. Aqui que eu acabei de ler, né, irmãos? Satanás falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Nem só de pão vive. Jesus falou isso. Então, Jesus transformou pedras em pães, sim ou não? Sim ou não? Não, né, irmãos? Não transformou. Agora, nessa música, ela fala assim, ó. Só vou pegar a linha, eu vou colocar um trechinho só para vocês entenderem, para vocês sempre lembrarem. Ela fala assim, ó: as God has showed us by turning stones to bread. É isso. Sabe o que significa? Ele vem falando assim, o trecho inteiro: envie seu coração a eles. Porque eles estavam pedindo assim, doação para o mundo inteiro, né? As crianças, tal, etc. Assim eles saberão que alguém se importa com eles, e suas vidas serão mais fortes e livres, como Deus nos mostrou. Olha só, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Dá para entender? Dá para entender, sabe? Como Deus nos mostrou ao transformar pedras em pães. Como Deus nos mostrou ao transformar pedras em pães. Aqui na música fala que Jesus transformou pedras em pães. Que vontade de xingar esse povo. Bandido de sepulcro caiado. Aí eu posso, né? Porque Jesus xingou assim, né? Bandido de sepulcro caiado. Bandido podre, seus podres. Escute o trecho da música, irmãos. Ué, acabou? Não, eu vou pôr. Vou. Esse trecho. A parte que o Willie Nelson canta, ele canta exatamente isso. As God show us by turning stone to bread. Nossa, meu inglês, então, beleza. Como Deus nos mostrou, então, que blasfêmia que está nessa música. E a maioria das pessoas não perceberam isso. Isso aqui é uma blasfêmia contra Deus. E todo mundo canta me arde, ou me dói, ouvindo. Eu prefiro essa versão em português: me arde, ou me dói, ouvindo, porque dói mesmo. Porque o que está dizendo aqui? Que o meu Jesus foi submisso a Satanás. Então não dá. Tomem cuidado com as músicas que você ouve. Continuando, depois, nem só de pão vive o homem. Depois, o diabo não desistiu, não, porque ele não desiste, tá, irmãos? Levou Jesus ao ponto mais alto do templo e pede para ele se jogar, pois está escrito: os anjos se segurarão. Vocês percebem que aqui ele tentou sobre a vida de Jesus. Ele queria que Jesus se suicidasse. Você já parou para pensar se Jesus, lógico, ele não ia fazer, Jesus não é louco, e se fizesse? Porque está escrito. Você percebeu que ele está usando a palavra de Deus para, entre aspas, tentar Jesus? Que loucura isso! Como muitos falsos pastores que usam a palavra de Deus para levar uma pessoa para a cova. Teve um caso de um pastor, ele faz muita libertação, não lembro o nome dele agora. E na frente dele a pessoa caiu possessa. Ele falou assim: mas viu, a sua esposa não faz 10 anos que está nessa igreja? Daí perguntou para o espírito, né? Daí ele falou assim: ela frequenta a igreja da porta larga. A igreja da porta larga. O que tem de igreja da porta larga por aí? Que tem tudo, tem luz, tem fumaça, tem música, a turma chora, mas o mais importante é a presença de Deus. Não tem, irmãos. Como faz isso? E daí como que fica a situação? Que bom vê-lo, pastor. Saudade, viu? Deus abençoe. Que os anjos te segurarão. Aí Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como ele é astuto. Aí continua. Você acha que parou por aqui? Não parou por aqui. E o inimigo leva Jesus à montanha mais alta e mostra a ele todos os reinos do mundo. E fala: se prostrares e me adorares, te darei tudo. E Jesus disse: somente a Deus adorarás e servirás. Então perceba como o inimigo de Deus ele é astuto. Ele tentou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós somos tentados por dia?
do nosso dia, desde quando acordamos até ao anoitecer, quantas vezes você é tentado? Em pensamentos não tem conta, em pensamentos está uma loucura, é uma loucura esse mundo. Então, é um poder espiritual, irmãos, que não dá para a gente esconder, não tem como negar. Continuando, estou falando rápido, né, irmãos? Porque, como eu falei, tem muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, que não acreditam na existência do mal. Até anotei aqui, olha, os ateus acham que o inimigo não existe, que o diabo não existe. Muitos acham que o diabo é mito folclórico. Para os espíritos é um conjunto de espíritos imperfeitos, para os budistas é uma ilusão. Para muitas pessoas, o mal, o diabo não existe, é só uma maldade, é a personificação da maldade humana. Só que como nós vimos no exemplo anterior, Jesus, ele não estava dialogando com nada. Jesus, ele não estava dialogando com uma força, com uma energia, uma força da natureza, como muitas pessoas falam. Ele estava dialogando confrontando com uma entidade, um espírito, um ser que tem inteligência. Isso não é brincadeira. Se a pessoa não acredita no mal, está fácil. Ela não acredita na existência do mal. E daí, como que fica? Os meus valores cristãos não vão ter nenhum. Porque se eu não acredito na existência do mal, por que eu vou acreditar em Jesus? Por que eu vou acreditar na Bíblia? Em tudo que os apóstolos viveram, todos os ensinamentos que o Senhor deixou para nós aqui, equivale eu ser bom. Se quando eu morro, tudo acaba, não tem julgamento. Para onde eu vou? Aliás, não foi, né? Porque morreu, você não vai, acabou, né? Tipo, na cabeça deles é isso. Não tem. Então a vida perde sentido. Não que, porque assim, irmãos, a ciência, quando as pessoas, os cientistas, os biólogos, quando eles vão estudar um vírus, uma doença, para criar um antídoto, eles têm que estudar muito sobre aquela doença, sobre aquele vírus. Eles têm que conhecer muito aquele vírus, para poder criar uma vacina para combater aquele vírus. Isso durante a história toda foi assim, para combater a tuberculose e outras doenças, que a gente sabe. E para combater o inimigo, aí o verso 6 lá, que todo mundo conhece, é preciso conhecer para você ver de onde está vindo os dardos, senão você não sabe de onde está vindo. De onde que vem essa provação? De onde que vem essa tentação? Às vezes a tentação vem, você está esperando o inimigo vir pela porta, ele vem pela janela, ele vem pelo telhado. Eu, quando servi o exército, viu, pastor Lindei? Esse tamanho, eu servi, era o menor da turma, mas servi. Então, lá, nós aprendemos o quê? Que o inimigo ele pode vir de qualquer lugar. Então, a gente tem que vigiar. Eu passava a noite de guarda lá, com aquele, se falar fuzil, nossa, ele fuzila a gente, o sargento, né? Aquela, parece uma espingarda, desse tamanho. E ele falava, olha, qualquer coisa que aparecer lá, você atira primeiro, depois você pergunta. Ele falava isso. Atira primeiro, depois você pergunta, quase matei uma coruja. E apareceu dois olhão lá no fundo, lá, e lá no Jardim de Lucas, irmãos, não tinha lâmpada, não tinha poste lá, né? Tinham acabado de construir lá. E era lá que era guarda. Foi 86, faz tempo, viu? Acho que a sala nem na cidade, não era nessa. Eita, meu Deus. Bom, mas enfim, né, irmãos? Então, eu precisava vigiar, eu não sei o que podia acontecer. Aí fiquei com medo, porque dois olhinhos lá olhando, falei, nossa, o que é aqui? Deve ser alguém tentando, sabe, pular aqui. E aí chamei o pessoal da guarda, né, todo mundo olhou e a gente veio comigo, e agora tira ou não tira? Eu falei, não sei, eu não quero tirar, vai que a gente mata alguém, né? Até que o negócio fez assim, era coruja. Agora no escuro, neblina, quando você vai saber que é coruja? Você entendeu? Na sua vida, quando você vai saber que é o mal presente ali querendo te prejudicar? Então, Jesus ele dialogou com um ser que pensa, que age e é inteligente. Lá no livro do Ezequiel, no capítulo 28, versículo de 13 a 19, fala que esse ser, ele era um querubim, ele vivia no jardim de Deus, no Monte Santo, ele era coberto com pedras preciosas,
No dia que ele foi criado, instrumentos musicais com eles foram criados também. Falam que ele era um regente, ele era uma pessoa importante na música lá no céu. Ele era perfeito nos caminhos do Senhor, até que se achou orgulho no coração dele, por causa da sua vaidade, por causa da sua beleza, queria assumir o trono de Deus, e assim a história que todo mundo já conhece. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas do mundo falam, não tem sentido Deus criar alguém tão mal, se Deus é amor. Mas não é questão disso, nós comentamos isso na igreja, né, irmãos? Quando a minha mãe me gerou, ela não gerou um músico, nasceu um dono, e eu me tornei músico depois. Ele era filho de Deus, ele se tornou adversário depois, ele se rebelou, porque os anjos têm livre-arbítrio, né, pastor? Livre-arbítrio, senão vai ser robô, tudo robô, né? Mas o livre-arbítrio. E no entanto, por causa da vaidade dele, no Apocalipse 12, de 7 a 12, lá descreve-se a batalha que teve no céu. Teve uma batalha, uma briga, um quebra-pau feio lá. Ele seduziu uma terça parte, todo mundo já conhece também, de anjos, e fala: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, engana todo mundo, engana todo mundo. Então ele quis enganar Jesus. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Seus anjos foram lançados com ele aqui na terra. Tá, tudo essa cambada, está tudo por aqui, irmãos. E Jesus foi testemunha ocular dessa queda. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, está escrito: Jesus disse: eu vi Satanás cair no céu como um relâmpago. Então, com todo respeito, se você não acredita no inimigo, essas palavras de Jesus aqui não servem para nada, não. Você está falando que Jesus é mentiroso? Jesus não é mentiroso. Jesus nunca mentiu, Jesus não mente. Jesus é a verdade. Se ele falou que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, é porque realmente foi fato, aconteceu, foi realidade. E com toda a cantada. Aí aqui no livro, 1 Pedro 5,8: estejas alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês ao redor, né? Nós vemos como leão rugindo, procurando a quem possa devorar, como um leão. Quem já viu leão de perto aqui? Leão de perto? Poucas pessoas? Já viu? Leão de perto? Eu passo a no celular para defender qualquer coisa? O leão estava, né? Eu sou leão. Eita, homem valente. Amém. Tem um vídeo lá, é que se eu coloco, está no meu Facebook lá, eu dando leite para o leão lá. Só que a turma fala: isso é inteligência artificial. Não é não, realmente, lá na Argentina, né? E mais ainda aqui, Mateus 10, 28 a 33. E não tem mais, falando, né? Ó, e não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. O inferno também é uma realidade que as pessoas são temas, né, irmãos? Que tipo, hoje em dia é complicado pregar nas igrejas, porque a pessoa algumas pessoas ficam assim apavoradas, porque algumas pessoas estão acostumadas só com aquela coisa de que você vai ser honrado, porque você vai ser exaltado. É só isso, é muito bom. Você é exaltado pelo Senhor e honrado, sim, amém. Mas só isso, você precisa conhecer outra realidade. Se a gente não se arrumar, não mudar de vida, não se acertar no caminho, né? Quanto tempo de vida nós temos mais na nossa vida? Nós temos mais 1 ano, 10 anos, 20 anos, 3 meses. Hoje eu tomei um monte de remédio, minha pressão começou a subir, tomei um monte de remédio para minha pressão dar uma baixada, bateu 20, pá, minha pressão. Falei: nossa, será que é hoje? Aí a pressão melhorou, começou a doer o estômago. É coisa da idade, viu, gente? Meu Deus do céu. Então, não bastasse isso, nós temos um outro problema. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14: e não é de se admirar, pois o próprio Satanás disfarça, se transforma em anjo de luz. Mas ele se transforma em anjo de luz, ele consegue tomar qualquer forma para enganar a gente. Eu nunca mais esqueço na minha vida, quando a minha mãe faleceu, na frente morava uma mulher que ela era espírita. Aí uns 15 depois ela chegou para mim e disse: Doni, eu fui lá no centro, lá perguntei da sua mãe,
E mandaram dar um recado para você, se você quer ir lá no próximo, no centro espírita lá, se você quer ir lá conversar com a sua mãe que está morrendo de saudade de você. Eu falei assim, olha, vai falar um lugar, tudo que eu tinha que falar para ela, eu já falei, não quero mais falar para ela não. Eu não, estou fora. Falar com a minha mãe, sabe que é minha mãe? Você acha que é a minha mãe, cara? Eu falei isso para ela, né? Respeitei ela, não, Deus, não tem nada para conversar com minha mãe, não, deixa quieto. Vocês estão entendendo? O anjo de luz? Porque tem gente que acha que quando você morre, tem gente que acha que você vai morar lá no cemitério. Você está lá morando lá na tumba. Tem muita gente que pensa isso. E o que a Bíblia fala? Todo mundo aqui vai à igreja, todos sabem, né, irmãos? Morre-se uma vez, só uma vez, e logo após vem o juízo. Poxa, se aparecesse a minha mãe lá na minha casa, lá, meu filho, para sair, já Satanás, não quer não? Para. Minha mãe, isso, anjo de luz, ele se transforma no que ele quer, irmãos. Então, o que tem de gente sendo enganada com isso? Sendo enganada. Cartomante, que eu falei, que quer saber do futuro, lê a mão. Posso ler sua mão? O rapaz falou, puxa, mas eu não tenho mão. Ele não tinha mão. Ele tinha perdido um acidente, né? Vai ler o quê? Primeiro que a carta, né, uma cigana, né? Que daqui de Vigor aparece um monte de cigana lá na nossa universidade. E, eu posso ver seu futuro? Aí um dia eu falei assim, nem eu quero saber o meu futuro lá. Falei, não, vai, que é uma coisa. Mas eu respondi de uma outra forma, ela ficou muito brava comigo. Porque a pessoa falou, quer ver meu futuro? Então fala a minha data de nascimento. Não vai saber falar. Às vezes não fala, mas importa. O nosso futuro só importa para Deus. Agora, o nosso passado, irmãos, o seu passado só importa para o diabo. Não se prenda no passado, não. Não se prenda ao passado. Por que o passado só importa para o diabo? Ele vai usar para te acusar no dia da sua morte. Todo o lixo do passado, você está aqui, se regenerou, foi batizado, se converteu. Deus não quer mais saber do passado. Deus te ama no seu presente. Deus é presente na nossa vida. Nós aqui no nosso presente, o que nós somos para Deus neste exato momento, aqui no nosso coração, aqui ao Senhor, o que eu sou nesse exato momento, agora o passado só interessa para o diabo. Por isso, irmãos, vamos parar de, ficar, né, se às vezes a gente cai nesse pecado de ficar acusando as pessoas. As mulheres, por favor, não estou ofendendo, tá, mulheres? Vocês têm memória celular de célula, tá? Não é de celular. E nem a minha esposa em casa, porque aquele dia, 9h30 da manhã, no dia 10 de fevereiro de 2000 e tal, você falou tal coisa. Caraca! Sabe até a hora que eu falei, me perdoa, mas eu pedi perdão. Mas aquele dia. Mas todas as coisas que ela já fez para mim, eu não fico lembrando. É que eu esqueço, né? Eu esqueço, né? Mas eu tenho que bom que eu esqueço. Mas e aí? A mulher que tem essa memória celular. Então, para vocês mulheres, é difícil lidar com isso, né? Com as memórias, com as lembranças. Agora, lógico. Que nem eu e o Estevão, né, Estevão? A gente está mais ou menos na mesma caminhada, no tempo de caminhada praticamente de vida, né? Eu tenho mais passado do que presente, né? Então, meu passado é muito longo. Então, muitas coisas que eu vivi, muitos amigos que, sabe? Não tem como apagar isso da minha vida. Agora, os meus erros, os meus pecados, já estou terminando, tá, irmãos? Os meus pecados, os meus erros, isso aí eu já coloquei e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Todo dia, até hoje eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Todo dia peça a misericórdia de Deus na sua vida. Peça. Fala, Senhor, tem misericórdia. Você bateu o dedão lá na quina eu fui xingar e xingou. Fala, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Tá tudo certo. Agora eu vou para o inferno. Não vai para o inferno. Mas temos que vigiar, porque às vezes aquele que nos condena está lá no profundo do nosso ser. Então, só para finalizar, a questão que eu estava falando para os irmãos, né, toda vez que eu prego sobre o perdão, a minha vida é complicada. O inimigo ele detesta, ele vai mesmo contra mim. Por quê? Quando eu converso na rua com as pessoas, com amigos, muitos que nem vão na igreja e tal, né? E elas falam uma coisa que elas colocam em xeque, falam assim, Dona, eu entendo quando você fala do perdão, que Deus tem que perdoar, eu entendo isso aí, mas olha, você não viveu o que eu vivi, o mal que fizeram para o teu pai,
O mal que fizeram para mim na minha infância, meu tio me bulinou, meu pai me bulinou, sabe coisas assim? Então são camadas profundas e feridas da alma que não é fácil mesmo. Aí ela fala assim para mim: e se fosse a sua filha? E se fosse o seu filho, alguém matasse seu filho? Você ia também perdoar, assim, da forma que você está falando de perdoar? Olha só como que é profundo. As feridas da alma. Então, você não tem, né, nós não estamos preparados para essa profundidade do perdão, de perdoar realmente como Jesus manda. Vamos todo dia falar: Senhor, trabalha no meu coração, me liberta desse ódio, que esse ódio não more no meu coração, Senhor. Desprenda disso, Senhor, porque isso não te agrada, que eu não quero fazer a justiça com as minhas mãos. O Senhor é o juiz, o grande juiz que vai julgar todos, e eu coloco a situação nas tuas mãos, Senhor. O Senhor vai me capacitar para ser forte, para me superar essa mágoa, esse ressentimento, essa ferida que está na minha alma, ferida na alma. Muitas pessoas, acho que todo mundo tem, nem que seja uma feridinha, a gente deve ter, né, irmãos? Alguma coisa do passado, sempre me vem alguma coisinha. Um dia me veio assim uma coisa que uma professora fez para mim, que eu nem se lembrava mais, que realmente me magoou profundamente. Eu falei: nossa, eu preciso orar pela vida dessa professora, que eu sofri na época. Mas e aí, se a gente não consegue lidar com a renúncia, se a gente não consegue lidar com o perdão e com a misericórdia, o que vai fazer? Aí eu vou ficar naquela dúvida: será que eu entro? Será que eu vou entrar no céu se eu for hoje? Será que eu entro? Isso é muito grave. Ah, não, é muito profundo isso aí, eu entendo. Então tá, você vai entrar no céu, está tudo certo. E aquela pessoa que teve uma vida promíscua, vai dar o mesmo perdão para Deus, que é muito difícil, que é muito complicado. Então, irmãos, vamos todos os dias: Senhor, tem misericórdia, abrace meu coração, Senhor, vai lá no mais profundo do meu coração, Senhor, e veja, Senhor, as feridas que estão lá, feridas profundas que o tempo não apaga, sempre vem na superfície da minha mente, Senhor. Eu preciso que o Senhor toque nessa ferida, que o Senhor cure, Senhor. Eu quero colocar esse problema, essa situação do passado que me persegue, que me faz sofrer, quero colocar nas tuas mãos, Senhor, essas mãos chagadas, misericordiosas, Senhor, para que o Senhor, como o Senhor do amor, mas o Senhor juiz, venha fazer juízo sobre a situação, Senhor, para que a minha alma seja mais leve, para que diante de Ti, quando me encontrar, toda vez que eu vier da igreja, me encontrar contigo, meu coração esteja mais leve, Senhor, mais leve, a minha alma mais leve, e os sentimentos da minha alma que se renovem a cada dia, para que todos os dias eu possa acordar e falar: Senhor, como é bom saber que o Senhor me ama e que eu sou realmente o teu servo. Eu quero te agradecer por essa noite. Então, irmãos, vale a pena, viu? Conversa com o Senhor, coloca com o Senhor aquilo que está no seu coração. Agora, só para a gente encerrar, né? Se interioriza, fecha os olhos, fala com o Senhor: Senhor, nesta noite, Senhor, fria, Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui nessa igreja, Senhor. O Senhor falou a minha alma, falou no meu coração. O Senhor que foi aquele que foi mais ofendido nessa terra, Senhor, mais perseguido, mais ofendido, porque o Senhor só trouxe amor, e o Senhor só levou ingratidão nesse povo que gritou: crucifica, Senhor. O Senhor que curou, que libertou, Senhor. O Senhor que trouxe a esperança para aqueles que estavam perdidos, Senhor. O Senhor foi amor, Senhor, mas o Senhor também é juiz, Senhor. Todas aquelas pessoas que me ofenderam profundamente na alma, que essa ferida ficou gravada dentro do meu ser, eu não quero levar essa ferida junto comigo, Senhor, porque no céu essa ferida não pode entrar, Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor, a partir desse momento, o Senhor é o remédio da alma, que o Senhor com o remédio venha, Senhor, curar a ferida do meu coração, o Senhor venha curar a ferida da minha alma, e que esse espírito, esse sentimento de culpa não venha mais me perseguir, de preocupação, Senhor, de situação mal resolvida no passado, Senhor. Vai lá no passado, Senhor, vai lá no passado, Senhor, aonde aconteceu aquela situação, Senhor, e trabalha. Eu quero que o Senhor, eu peço nessa noite, trabalha naquele momento que eu passei por aquela situação tão profunda, tão amorosa, Senhor, de tentação, de provação. Eu fiquei angustiada, triste, perdida na vida, quase pensando em desistir da vida.
mas o Senhor é o Senhor da misericórdia. No último momento, o Senhor segura nas minhas mãos e fala: crede em mim, crede, apenas crede. É isso, meus irmãos, é isso. Entenderam a mensagem de hoje? Falei muito rápido, né? Para ver se dava conta da palavra. É isso aí. Então, quero agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Tá bom? E não vamos nos esquecer que só Deus é bom. Deus sabe. Só Deus é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um ao outro ajudou e esforça-te. É bom, dois é melhor que um, né, irmãos? Para subir, para deitar, para levantar, para tudo, dois é melhor que um. Né? Diz que quem tem dois tem um. Então a gente tem mais dois amigos. Agora o Tony fala que tem que ter 6 amigos, pelo menos. Sabe por quê? Quem sabe? Quem sabe? Só a pastora G? Já foi no velório? Viu quantas alças do caixão? 3 de cada lado. Agora, você teve um amigo que só tinha eu e você, lembra? Eu recém-operado e o cara estava dessa largura, o caixão. 1,80 m. E os caras da funerária não queriam ajudar nós, né? Eu sangrando, cortava as costas. E aquele defunto pesado, aquele eu trabalho. Mas eu fui porque eu sou amigo dele. Aí o amigo dele, que não era meu amigo, não tinha 6 amigos. Deu um trabalho. Vocês estão risados que vocês não sabem que nós sofremos. E quase deixamos o caixão cair. Sério? É verdade? Ô, irmãos. Ó, qualquer dia eu vou fazer um livro de histórias de pastor. Só que você sabe cada coisa que eu já passei. Misericórdia, né? Vocês riram para vocês. Eu todo operado, não podia fazer força, mas não tinha ninguém. E o caixão tinha MDF. Você sabe o que é MDF? MDF é uma madeira pesada. Essa foi saudade do conhecer naquela época. Saudade dos anos passados, entendeu? No futuro, porque eu não conhecer. Alguém pode ajudar lá, Antônio? Amém? Bom, mas presta atenção. Eu vou contar uma coisa aqui. Claro que ele não pode acreditar no diabo, no sentido que você acreditar para ser devoto do diabo. Mas é não duvidar dos ardis de Satanás. E ele não está feliz com você, comigo no frio, está aqui na igreja de uma palavra. Ele não está feliz com você ter a alegria de Cristo que eu e nós temos, mesmo com as dificuldades, com dores, com problemas, mas nós temos o Senhor. Amém? Então, né? Pega o volume. Tem um cântico que. Não vou fazer o louvor, não, tá, irmão? Ninguém pregar porque não vai ser um culto. Mas eu lembrei daquele cântico ali, para fazer infinitamente mais. Sim, Senhor, seus tem seus caminhos, tem seus planos, tem coisa cada dia, tem sim a alegria, e me coloco em tuas mãos. Fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor.
Ele pode insistir, ele pode provocar, não duvide, mas ele não suporta a palavra. Fica na